Olá você, ligado aqui na Rádio Praia FM, diretamente dos estúdios Costa Norte. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fabcast. Quem vos fala é Paulo Ricardo e ao meu lado, meu companheiro Peterson Fernandes para mais um episódio desse querido programa Fabcast. que a gente ama, né? Que a gente ama demais, né? É nosso bebê esse programa aqui, cara. A gente tem um cuidado especial com ele. E hoje a gente tem um convidado também mais que especial, né? Sim. Presidente do Campb, Plínio Aguiar. E aí, Plínio, tudo bem? Bom dia, é um imenso prazer estar aqui com vocês dois, essa grande oportunidade de divulgar os trabalhos do Campb aqui nesse programa, no Fabcast, né? Muito obrigado pela oportunidade. Aí, perfeito. Bem, pra gente começar, né? Começar. Quem é Plínio? Boa pergunta. Dois jovens, né? Vou falar de Peterson e Paulo aqui na mesa. Plínio é um jovem ainda, um grande jovem que está aprendendo todos os dias, mas que iniciou sua carreira profissional num projeto como o Campb. Eu estava na rua jogando bola, empinando pipa, era brincadeira à época dos fatos, né? Acho que vocês devem ser um pouco mais novos que eu. Então, vamos colocar aqui há 30 anos atrás, há 33 anos atrás, era a brincadeira que a gente tinha. E minha mãe me pegou pela mão e falou assim, não, você vai fazer a prova do Camp. E essa prova mudou minha vida. Foi essa prova que mudou minha vida, foi essa prova que me deu diretriz. Na época, Paulo e Peterson, nós éramos office boys. Essa era a denominação que dava um patrulheiro do Campb. E eu me lembro muito bem de um envelope que mudou minha vida. Eu fui entregar um envelope e esse envelope era um malote num fórum. E por falar de quem é Plínio, esse jovem foi entregar esse envelope para um oficial de justiça e um advogado abriu a porta e foi despachar com o juiz. E eu falei para o oficial de justiça assim, por que ele pode falar com o juiz e eu não posso? Na inocência de uma criança, porque eu tinha 13 anos à época, eu ainda não era um adolescente. E o oficial de justiça virou para mim e falou assim, meu filho, ele pode porque ele é advogado. Eu falei assim, uma palavra que muda uma vida, que legal, vou ser isso aí. Eu falei essas 3 palavras, eu vou ser isso aí. Eu não sabia que isso era uma profissão, o que era profissão, como era. Só que tem um grande detalhe, se a gente for pegar nossa memória e refutar há um tempo atrás, e fazer uma retrospectiva há um tempo atrás, um jovem humilde de classe pobre, muito pobre, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer aqui no programa dos senhores ao vivo, que a minha origem era essa. Nós não tínhamos acesso à universidade. Há 33 anos atrás, um jovem não tinha acesso à faculdade. E eu cheguei numa roda de futebol, era brincadeira, nas minhas folgas depois que eu saía do camp, eu ia jogar bola, e falei para uns amigos meus, falei, pô, você é advogado, e todo mundo riu de mim. A verdade era essa. E ali me deixou uma grande lição, Paulo. A lição é que você tem muitas vozes no mundo, e cabia a mim, com 13 anos, descobrir, escutar aquelas vozes, e seguir aquelas vozes, ou seguir o sonho que estava no meu coração de ser advogado. As únicas pessoas que acreditavam em mim era minha mãe e minha família, que eu ia ser, mais ninguém, porque a gente não tinha acesso mesmo. Se você relembrar muito tempo atrás, a gente não tinha acesso ao ProUni, a gente não tinha acesso ao FIES, e nem sonhava existir um Enem, para a gente tentar uma nota tão esperada para entrar na Universidade Federal. Hoje, graças a Deus, eu sou advogado, eu sou empresário, tenho minha empresa, tenho minhas bases, minhas diretrizes, acima de tudo, sou cristão. Então, aprendi muito, errando muito, e a Bíblia é o livro que eu mais leio. Então, se você perguntar assim, quem é Plínio, ele é um rapaz que sonha em ajudar as pessoas, porque um dia eu estive nesse projeto. Foi esse projeto que mudou minha vida, foi minha família que mudou minha vida, mas foi Deus que mudou minha vida. A sabedoria é dada por Deus. Conhecimento a gente compra, sabedoria a gente adquire quando Deus assim entende de nos dar. E eu queria entender também um pouquinho do projeto Campb, como que a sua vida acabou se tornando, eu imagino que sua vida hoje seja o Campb, né? Sim, sim. Como que aconteceu, como foi o início, como que está hoje em dia, a sua relação com o Instituto? O Campb, ele nasceu de um projeto em 1993, mas é importante que todos saibam que cada cidade do litoral tem seu camp. Se a gente falar aqui dos mais antigos, a gente tem o Camp Santos, que tem mais de 50 anos aqui no litoral. Meu pai foi do Camp Santos. A gente tem o Camp Guarujá, o Camp São Vicente, o Camp Cubatão. Em Bertioga teve um camp em 1993.
esse projeto ficou desativado até 2010, quando nós fizemos parte da reativação do Campb. E ali, logo imediato, algum tempo depois que foi criado, eu assumi uma diretoria chamada diretor tesoureiro. Eu não era o presidente e assumi a presidência em 2018. Em 2018 nós tínhamos uma parte que oscilava de jovens, entre 100 a 120 jovens que faziam ali uma oscilação. E o projeto Campb ele visa a implementação do jovem no mercado de trabalho, não por conta própria, mas sim pela proteção da lei trabalhista, a lei 10.097, uma lei federal. Na minha época não tinha essa lei, só para os senhores terem uma ideia dessa importância dessa lei, eu não fui registrado. Então assim, a gente não tinha as proteções e garantias trabalhistas que hoje um jovem tem. E até explicando, às vezes as pessoas escutam muito sobre o Campb, né? E pensam, é um lugar onde ele, sei lá, faz uma assessoria para o jovem conseguir um emprego. Muita gente não sabe que existe realmente uma necessidade das empresas, uma lei que fala que a partir de determinado número de funcionários, a empresa tem que ter um jovem aprendiz dentro dela, né? Eu queria também, se você pudesse dar uma explicada, o porquê, né, tão importante, não só para o jovem que vai ser inserido, mas para a empresa também, do Instituto e do trabalho do Instituto. Muito importante sua pergunta, Paulo, no momento que ela traz um divisor de águas de que a lei ela visa a implementação do jovem no mercado de trabalho para dar uma oportunidade realmente para quem não tem uma experiência profissional. Então, as empresas acima de 7 funcionários, elas já têm essa obrigatoriedade. Como eu falei para vocês, sou cristão e acredito que tudo que é por amor é muito bem-vindo. Quando eu assumi a presidência do Campb, eu entendi a necessidade de nós fazermos uma miscigenação, uma separação entre a obrigatoriedade e aqueles que contratam por conta própria. Contratam porque acreditam no projeto do jovem, eles contratam porque querem realmente um jovem ali para fazer uma diferença. E isso vem dando tão certo que muitas empresas que não têm obrigatoriedade vêm contratando jovens. Eu acredito muito na força jovem da nossa cidade, eu acredito que a esperança da juventude de qualquer nação está no jovem. Você pega países como os Estados Unidos, que investem nos jovens, investem pesado nos jovens, desde o processo acadêmico, escolar, da educação primária, educação do ensino médio, mas o nosso país ainda, a gente está discutindo ainda a necessidade de se prender, de se bater, de se coagir. Eu sou criminalista e não por isso eu sou a favor da redução da maioridade penal. Que difícil, você está falando que você é a favor da redução da maioridade penal? Sim, sou a favor. Mas sou a favor, acima de tudo, de que dê condições para os jovens. Porque bater e prender é fácil, qualquer um faz. Eu quero ver você dar condições. Porque você sabe que países como o Japão ou os Estados Unidos, eles investem na prevenção. Então, investir na prevenção em um jovem, você dá qualificação para ele. É você dar condições para ele. Porque se você der condições e qualificação, ele vai entender que aquilo que é errado, que ele está vendo como errado, não é o caminho melhor para se seguir. Se perguntarem para mim o que um jovem quer hoje, ele procura uma referência. Uma criança procura uma referência. Sim. Um jovem procura uma referência. A quem eu devo me espelhar? A quem eu devo olhar? Se eu estou com meu filho e não sou uma boa referência para ele vai procurar em outro lugar, cara. Infelizmente, essa é a verdade dos fatos. Então, o que um jovem procura? Referência. Bom, você quer falar um pouco sobre os projetos do Campb, o que está por vir, o que esperar do Campb, quais são as inovações do Campb? Legal, Perdição. Eu acho que os grandes projetos nossos é sempre aumentar o efetivo nosso. Quando eu assumi tinha de 100 a 120, hoje nós temos 242 jovens, a gente praticamente aí dobrou o número de jovens. Trazer mais vagas, o projeto primordial é trazer mais vagas. Por isso eu peço para todos aqueles que estão nos assistindo que curtam nossas redes, que compartilhem, porque o algoritmo vai espalhar para mais e mais empresas, né? Esse é o projeto primordial, o aumento da grade de vagas. O segundo projeto é levar a expansão do campo para cidades onde também não tem campo. Porque a gente está vendo as necessidades básicas e primordiais de se criar o primeiro emprego, o acesso ao primeiro emprego. Aí nós temos projetos como a Fanfarra, o Futebol Campb, a construção da sede do Campb, tudo voltado para a área jovem. 99,9% voltado para investimento no jovem na nossa cidade. Legal. E
Quer fazer mais uma? Não, não. Pode. Então, eu ia perguntar, você falou da sua história e do Campb, mas eu Sim, queria sim. saber exatamente ali, e falou também da virada de chave que você teve para ir para o direito, mas eu queria saber quando foi a sua virada de chave para você se inserir no projeto Campb. Minha virada de chave para eu poder me inserir, eu poderia dizer que foi um convite que eu tive de um grande amigo chamado Castro, Capitão Castro, que me chamou para a eleição na época dos fatos, para que eu pudesse participar dessa eleição. E ali a gente viu as necessidades básicas de mudar o estatuto, adequações estatutárias, a questão da legislação jurídica, a proteção do jovem. Eu tinha acabado de criar a Defesa Civil na nossa cidade. Agradeço muito a Deus pela essa oportunidade. Eu fui o criador da Defesa Civil aqui na cidade. Não existia Defesa Civil, não existia sistema de Defesa Civil. Então eles viram ali um jovem também que estava criando um sistema de defesa civil que não existia na nossa cidade, uma oportunidade de pegar essas ideias e implementar na instituição. Sim. Só que eu não tinha tempo de assumir a presidência, nem tampouco de me dedicar 100% como eu me dedico hoje. Sim, sim. Ao passar do tempo, eu acabei assumindo a presidência e aí sim eu consegui fazer as inovações que eu tanto pretendia. Essa foi a virada de chave que me fez ingressar ao projeto, tentar ajudar as pessoas. Por que eu decidi aceitar então esse convite de fazer parte de uma diretoria tão importante? Porque eu estou tentando retribuir todos os dias o que Deus fez por mim. Se você perguntar para mim assim, 100%, eu não tenho medo de errar. Qual que é o segredo do sucesso? Por que vocês vão fazer direito? Os dois senhores estão fazendo direito. Por que vocês estão fazendo direito? Vocês querem status, vocês querem dinheiro, tudo isso é necessário. Mas sem um propósito tudo fica vazio. Vocês são casados? Vão casar? Não, eu não. Casou, não dia dos casei, nem namorados. namorando eu tô. Dia dos namorados, né? Vocês vão casar um dia, vocês vão entender Amém. que quando vocês abrirem a porta da casa de vocês, o que mais importa é o propósito. É você ter uma família abençoada, você saber que você ajudou alguém. O dinheiro é importante, é muito importante, mas tem muita gente vazia por dentro. Tem gente que fala assim, tem um vazio dentro de mim. Nós estamos vendo que as classes primordiais, societárias, vamos falar de poder aquisitivo alto, estão vazias de Deus. Eles chegam em casa, tem dinheiro, tem status, tem fama, mas será que isso é a solução do problema? Se você pergunta para mim, eu digo que não. A solução do problema é você se preencher de Deus. E olha que nós não estamos falando em religião, nem placa de nenhuma igreja. Nós estamos falando de um Criador. Estamos falando de Jesus, aquele que veio para mudar a história da humanidade. Mudou a minha história, mudou a minha vida. Não é religião, volto a dizer. Religião é aquilo que mais tem de, vamos dizer assim, errado no conceito bíblico, porque a religião ela vai afastar, vai criar divisão. Foram os religiosos que crucificaram o Senhor Jesus. Não foi a quem realmente seguia Cristo que crucificou a Cristo, nem os judeus somente sozinhos. As pessoas estão cada vez mais vazias de Deus. Então, se você fizer o que for, se você não tiver um propósito, você vai chegar em casa e vai se sentir vazio, vai falar, poxa, eu não ajudei ninguém. Vocês querem ver como isso é importante? Um dia desse eu estava no CRIO, no supermercado CRIO aqui da cidade, fazendo um mexão aqui pro CRIO, né? nem por acaso. E eu fui fechar a porta do carro de uma senhora, porque ela estava com as sacolas na mão e ela falou assim, o que o senhor quer? Eu falei, não quero nada, só quero ajudar a senhora. Só isso, o que me interessa é ajudar a senhora. Aí eu fechei a porta do carro, ajudei ela a colocar as sacolas no carro, ela tá tão difícil alguém que ajude a gente. E quando entrou no carro, a minha filha falou assim, ela tem 11 anos, Paulo, ela falou assim, pai, você viu como que ela estava tão áspera com o senhor? Eu falei, filha, esse é o resultado do mundo. Então, quer dizer, quando você vai ajudar alguém, o mundo já está assim, o que esse cara quer, o que esse cara pretende. Todo mundo na defensiva, Todo mundo né? na defensiva, o que esse cara quer por detrás disso, qual a intenção desse cara. E ela não está errada, porque esse é o retrato do mundo. Mas quando você ajuda alguém, aquilo volta para você em forma natural, sem você ter a intenção. Você não tem a intenção que volte para você. Você sabe que uma pessoa está falando a verdade quando a conversa é leve, ela olha nos olhos e ela te fala 100 vezes a mesma coisa. Sim. Uma pessoa, a mente, ela tem que lembrar daquilo que ela falou, do que ela disse, do que ela realmente teve que inventar. Então, a conversa é leve por 3 fatos. Primeiro ponto é que a conversa é verdadeira por 3 fatos. Primeiro ponto é que a conversa é leve. Segundo ponto é que a pessoa não precisa lembrar. E terceiro ponto é que ela é agradável.
vontade de não acabar. É como a palavra de Deus, você lê e pelo menos eu leio, não dá vontade de não parar de ler. Quem não entende vai ler uma vez e falar, não estou entendendo nada, mas é natural que isso aconteça. As coisas de Deus, a palavra de Deus diz que os mistérios de Deus compete a Ele, mas a nós aquilo que Ele compete que sejam revelados. Então, essas coisas mudaram minha vida, sabe? O câncer da minha mãe mudou a minha vida. O melhor lugar que eu tive na minha vida foi um centro de quimioterapia. É muito contraditório. Você fala isso para amigos meus, fala assim, o melhor lugar que você teve no mundo foi um centro de quimioterapia. Eu falo, foi. Porque é ali que você entende que você não é ninguém, cara. É ali que você entende que você não é nada, cara. É ali que você vê um jovenzinho de 6 anos de idade e você olha pro lado e você pergunta pra enfermeira, cadê aquele jovem? Batiu. Uma criança. Cadê aquela senhora que estava aqui tomando quimioterapia? Partiu. Então ali você entende que você não é ninguém. E eu vi minha mãe ser curada de um câncer incurável. Um tumor metastático, já estava no pulmão, ossos e cérebro. E minha mãe foi totalmente curada desse câncer e isso mudou minha vida. E até ia perguntar na questão de como que é a recepção do empresariado daqui de Bertioga a receber esses jovens. Você acha que ainda o Campb ele já chegou no seu clímax de expansão aqui em Bertioga? Acha que ainda tem muitas empresas ainda a começar a aceitar e aderir? Como que você acha que está a recepção dos comércios e do empresariado aqui em Bertioga em relação ao projeto? Excelente pergunta, Paulo, porque a expansão e vamos dizer assim, o nível de recepção tem sido muito alto. Nós fechamos contratos com as maiores construtoras aqui da nossa cidade. Muitos deles deram oportunidade para um jovem. E eu falo isso aqui no programa de vocês, para todos os empresários que estiverem nos assistindo. Dá uma oportunidade para um jovem. Eu garanto que você não vai se arrepender. A gente está falando de jovens que mudam a história de uma empresa. Porque eu acredito muito na força jovem e acredito muito na forma que eles vêm desempenhando o trabalho deles. Uma vaga muda uma vida, mas essa uma vida também muda a vida de uma empresa. Então, o primeiro ponto, o nível de recepção vem sendo muito alto. Os empresários vêm abrindo essas vagas para nós. A gente vem saindo de empresas com uma vaga e já vem, de repente, 2 vagas, 3 vagas, 5 vagas. Você pega um sistema Costa Norte como esse, que é um formador de talentos. Hoje, onde você olha, você vê um jovem, graças a Deus. E eu vejo cada um deles como se fosse um membro da minha família. Eu cuido deles, se eles mandarem no direct lá do Instagram, às vezes 2 horas da manhã eu respondo, 3 horas da manhã eu respondo, quando eu não consigo responder eu respondo no outro dia. Eu acho que o grande conceito de sociedade é esse, é a gente cuidar das pessoas, é a gente desenvolver, cuidar um dos outros. Você quer ver um exemplo? Um americano, vai nós, latinos americanos, sair daqui, pegar um avião nos Estados Unidos e dizer para eles o que eles têm que fazer. Eles vão dizer quem são vocês para falar do nosso povo. E aqui no Brasil a gente está brincando de esquerda e direita. Isso é verdade mesmo. Aqui a gente tem uns arquivos, né, dos seus primeiros projetos no Campb. Sim, sim. Até vamos passando. Kelly. Vamos, Marisa. A Marisa veio aqui, né? Nossa, se vocês quiserem, vocês. Nossa, mas vocês também pegaram. Vocês pausaram bem no prefeito aí, ó. Esses são projetos sociais, são uma parceria que a gente fez com a Secretaria de Ação Social, o grande Fernanda Guiar, a Tita, que está ali do lado, a nossa diretora, a Liluana, o João, o Bita, da Caverna de Adulão, que faz um trabalho sensacional, Fundação 10 de Agosto. Esse programa é chamado Cesta Verde, levar alimentos para quem tanto precisa. E o Campb faz parte desse programa na cidade. Legal. Nossa, eu vi ali, vocês têm um exército de jovens ali, se vocês quiserem, vocês dominam a cidade. São 240, só de jovens com a fanfarra dá 320. Então, é um 200, exército mesmo, você falou a verdade. É 240 porque assim, hoje vocês têm tamanho para 240 ou vai, tipo, se for entrar mais já cabe? É uma questão mais de contenção? Ou... Não, hoje cabe mesmo. Hoje, graças a Deus, a gente está à procura de vagas para eles. Então, assim, a gente está à procura da expansão e levar para mais e mais jovens. Legal. Eu costumo dizer que essas vagas, elas transformam vidas. Cada abraço que eu recebo deles, cada direct no Instagram que eu recebo deles, isso me dá mais força, sabe? É como se fosse o próprio Deus dizendo, segue.
acreditam no projeto que vale a pena. O Campbell é de que idade a que idade? De 14 a 23 anos. 14 a 23. 14 a 23. Para fazer. homens e mulheres. Para homens e mulheres, não tem distinção de idade. Entre, Se tiver 14 a 23 anos, Não, vamos a gente fazer, abre. Peter. Vamos fazer. Nós dois temos 21. Eu tenho 21. Ah, é? Você não tem 21, né? Na verdade, eu esqueci 42, né? Não, 42 também não. Tem mais alguma coisa pra passar aí na tela pra gente... Tem? Aí ele já vai passar já. Até também aproveitando, eu ia perguntar, eu tava com uma pergunta aqui agora. Como é que o Campbell tem se adaptado, né? Agora que as empresas estão com outra mentalidade, o mundo está evoluindo, novas tecnologias, novas dinâmicas de trabalho também, né? A gente sabe que o Brasil e o mundo têm tendido a uma mudança drástica de como o trabalho e o emprego funciona, né? Sim, As duas coisas. E como que o Campbell está fazendo para se atualizar? Lógico, mudanças drásticas não vão vir de um dia para o outro aqui para Bertioga, né? Mas a gente sabe que elas estão no horizonte. Mas acontece. A gente sabe, a gente teve, por exemplo, o fim a aprovação do projeto na Câmara, pelo menos, ainda vai para o Senado, o fim da escala 6x1, ou seja, as mudanças elas estão vindo tanto de forma abstrata pela mentalidade das pessoas, quanto de forma material através das leis. Como que o Campbell está se atualizando, se modelando para esse novo tipo de mercado? Hoje eu poderia te falar assim, sem medo de errar. A gente vem se atualizando e se adequando de acordo com o que as empresas pedem. Eu fiz um curso, Paulo, que mudou minha vida, um curso chamado Gerenciamento de Crise no 21º Batalhão de Polícia Militar, lá em Santos, no 21º BPMI. Esse curso chamado Gerenciamento de Crises. E ali, um grande oficial da Polícia Militar me ensinou, à época dos fatos, as diretrizes e normas de um best-seller chamado Quem Roubou Meu Queijo. Isso tem a ver com o que você falou e é um grande livro que eu recomendo aqui no programa de vocês que leiam esse livro. Esse best-seller, Quem Roubou o Meu Queijo, ele diz que quem não se adapta, de que quem não se melhora, de quem não se aperfeiçoa, fica para trás mesmo. Não adianta ficar resmungando, ficar reclamando, dizer que a vida não dá oportunidade. A vida dá oportunidade para todo mundo. E para quem não estuda, para quem não corre atrás do conhecimento, vai ficar para trás. Você pega um exemplo agora, para o Campbell, nós tínhamos 10 máquinas no nosso laboratório de informática. Nós fizemos a expansão desse laboratório para 32 máquinas, ainda é pouco. Ainda é pouco. Então nós precisamos adaptar em tecnologia, nós estamos comprando 2 lousas digitais, nós fizemos a modernização das nossas salas de aula com os ar-condicionados mais potentes para poder dar mais condições aos jovens. Agora, tudo isso é muito difícil, porque nós estamos falando de uma instituição sem fins lucrativos, que pouco tem de giro para fazer mercado de capital. Então, tudo que a gente tem, na grande maioria das nossas funções, são doações. E isso vem sendo feito para poder dar melhores condições, contratando mais profissionais. Nós saímos de 3 professores para 5 professores, quase duplicamos o número de professores para poder ter mais conhecimento aos jovens. Legal. Lembrando que conhecimento é diferente de sabedoria. Sim. E as empresas hoje, elas pagam alguma coisa para receberem os jovens do Campbell? Hoje nós temos o salário dos jovens, o provisionamento deles, tudo isso as empresas custeiam e também custeiam as despesas indiretas. O que são essas despesas indiretas? É o custeio com a folha de ponto, com a contabilidade, com os profissionais que fazem o fechamento da folha, água, luz, aluguel. Então, ali é custeado dentro desse projeto uma verba chamada despesas indiretas. Essas despesas indiretas custeiam uniforme, legal. Então tá bom. Vamos... Jogar o restante dos arquivos? Jogar os restantes dos arquivos, então. Vamos conversar um pouquinho, porque tem bastante coisa pra gente ver, conversar sobre. Esse é o encerramento dos contratos. Quando faz o encerramento dos contratos, eles recebem os certificados, desde que tenham aprovação no nível de aceitação para recebê-los. Legal. Quase todos os dias tem
contratações e encerramentos de contratos. É muito triste quando tem encerramentos de um contrato, porque a gente sabe que o jovem está saindo, mas ele está saindo cada vez mais preparado. Ah, com certeza, né? Como a vida real funciona, né? Também porque o trabalho não se trata apenas ali da especialização, mas também vai muito daquela coisa do ambiente, saber se portar, relações ali sociais com os outros funcionários, tem tudo isso também, né? Isso daí. Esse é o último desfile cívico militar na nossa cidade. Eu fico muito apreensivo mesmo que vocês vejam, porque realmente é um exército, praticamente começa aqui, não tem fim para acabar, não tem fim para acabar. Legal. Eu tenho muito orgulho deles, muito demais, olha isso. Para quem não acredita, tem dúvida do jovem na nossa cidade, deve ver essas imagens. Que legal. Não adianta dizer, o jovem isso, o jovem aquilo, mas o que essas pessoas fazem para ajudá-los? Não, e para o tamanho de Bertioga, 242 jovens é muita coisa já. Muita coisa. Mas dá para expandir mais também, com certeza. Esse é o projeto de música, a nossa fanfarra musical. Eles Legal. vão fazer uma disputa de um campeonato fora da nossa cidade, agora em julho, está para confirmar esse campeonato. Que legal. Vou estar trazendo esportes também, né? Boa tarde, isso, a gente está na área de esporte também, Bem fazendo bacana. projetos de Ah, futebol. daí salva os jovens, daí esse tipo de projeto esportivo, musical, de trabalho, salva a vida do jovem, pô. Dele ir para de repente, um outro caminho, alguma coisa que não... Tem jovens que nos procuram, vocês peguem um exemplo clássico, semana passada, uma grande jovem está lá na Argentina fazendo medicina. E ela mandou um direct, a gente estava conversando com ela, ficamos até de fazer uma videochamada. E ela fala assim, eu nunca esqueço do que o senhor falou, que vale a pena sonhar. Então, quer dizer, você imagina isso, uma palavra muda a vida de uma pessoa. Sim. Por isso que a gente está aqui no programa de vocês, eu vou na Bíblia, né? E fui em religião? Não, nenhuma religião, não fui em uma placa de igreja. Mas Jesus passa por uma figueira e fala assim, maldita seja, vai embora. Depois ele volta pela mesma figueira, os discípulos falam assim, Senhor, a figueira secou. Ele falou assim, eu não fiz isso com a intenção de que vocês vissem que eu amaldiçoei a figueira. Fiz isso para que vocês aprendam que o que sai da boca do homem se materializa. Tem poder. Se uma pessoa vê isso, ela não aprender, ela não vai aprender mais nada. Você vê a pessoa tá falando assim, maldito seja, dá errado para mim, ó céus, ó vida, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Já viram isso, né? Já viram isso, né? Aqui é o curso do que? De aprendizagem mesmo, esse é o curso de aprendizagem nosso em sala de aula. Eu tô vendo ali INSS. Você dá aula para eles também ou... Não, eu só faço algumas palavras finais, algumas mensagens das empresas, algum perfil que a gente tem que dar realmente Um feedback? de como está a instituição. Aí deixa os professores tocarem. Mas tem muito jovem que depois tá trabalhando na empresa como camp, mas depois é efetivado também, Muito, né? muito. Graças a Deus, o nível de aceitação e efetivação subiu muito. Graças a Deus. Aqui no Costa Norte mesmo, a gente tem a Aninha aqui, né? Um exemplo. Tem o Luiz, ela né? já Tem o tava ali já. Luiz, tem o Tem. Luiz também. Tem dois Luiz aqui, Tem né? Que dois foi Luiz. efetivada, né? E muitos exemplos aqui no Costa Norte de jovens que foram efetivados e vão ser mais efetivados. A gente tem também o Nicolas também lá na TV Cultura Litoral. Sim. A gente esteve lá, o Nicolas efetivou. Hoje é diretor de imagens O Nicolas é o daqui. Ele era daqui, o Nicolas? Não, ele era do... Não. da Rede Litoral, lá de Santos. Ele era de Santos, ele trabalha com Douglas. Sim, eu sei quem que é o Nicolas. Ele, O palestra. ele efetivou e hoje é diretor de imagens. Sim. E ele é um dos maiores exemplos que a gente tem, assim como a Aninha, o Luiz e todos os outros. Então, tenho muito orgulho Então, deles. ó, isso é importantíssimo porque hoje no Brasil a gente vive uma crise, assim, que é o desvio de caráter do jovem. A gente está vendo isso acontecer muito. Sim. O quê? Jovem sendo cooptado pelo crime, jovem sem ter uma visão de futuro, entendeu? E você pega, eu também tive contato, tem um amigo meu que ele é técnico de futebol, ele até ganhou o campeonato que teve aí. E eu falei pra ele, cara, você pegou esses meninos aí, que muitas vezes ele fala, não tem um pai presente, a mãe trabalha. Cara, eu falo tranquilo, você salvou a vida desses meninos. Porque você, às vezes você não pode perceber, mas você é o exemplo que eles vão ter. Esses moleques que estão aí jogando bola com você, né, com você treinando eles, mostrando para eles que eles conseguem, que eles têm capacidade, e você tá tirando eles da rua. Que provavelmente eles teriam o quê? Sem preconceito nenhum. Não estou falando específico, é do Brasil todo. Que lá no bairro tem o cara,
que tem o dinheiro, que Uhum. tem fama, Sim. que tem poder, e ele faz coisa errada. E você tá tirando esse menino de ver essa persona e ele tá vendo você, Um outro caminho. um outro Um caminho. outro caminho. Você acaba colocando, impondo disciplina dentro da Disciplina. pessoa, que é muito importante. O esporte traz muito isso, né? A Traz. questão da disciplina. Sim, e o jovem, principalmente, a gente até estava conversando com um psicanalista outro dia, ele está justamente nessa fase onde tudo é novo, ele quer experimentar um pouco de tudo, e não existe sentimento mediano. Ou é nada, ou é tudo. Então é aquela coisa, não existe felicidade mediana. Ou ele tá muito triste, ou ele tá eufórico. Não existe pouca raiva. Ou ele tá calmo, ou ele tá furioso. Então é justamente é bom pegar esses jovens como o Instituto faz e colocar eles nesses ambientes mais maduros. É lógico que tudo tem uma adaptação e as pessoas de dentro lá da empresa vão saber que estão lidando com o jovem também. Mas é legal porque você fala, olha cara, você já está inserido, você agora já sabe, não vai ser 100% novo. Você tem um caminho agora para seguir e você tem uma visão de futuro. Porque você fazer o jovem enxergar aquilo salva a vida dele, tira ele de um caminho que provavelmente Estava perdido. a gente tem que lembrar que, e eu falo especificamente do crime, a gente tem que lembrar que a expectativa de vida de um criminoso aqui no Brasil, pelo menos aqui no estado de São Paulo, pelo menos o faccionado, é de 3 anos, a média de vida, desde que ele entra até quando ele morre. Então, esse tipo de projeto salva realmente a vida do jovem, né? Você quer ver um exemplo? Outro dia eu estava na estrada com meu filho, eu apaguei os faróis do carro, aqui na Rio Santos, à noite, ok? Então você está conduzindo o seu veículo durante uma estrada, você apaga os faróis. O que você perdeu? A referência. Eu fiz isso para que ele entenda que você perde a referência. Quando você está numa estrada e você liga os faróis à noite, você vai ver aonde você deve ir e onde você não deve ir. A referência, ela também busca, dentro de um ser humano, a trazer as condições pelas quais onde ele quer chegar. Um veículo, quando você liga os faróis dele à noite, ele vai te dar referência. Você sabe onde é o acostamento, a faixa que não é permitido você fazer ultrapassagem. Você sabe o limite de velocidade pelas placas luminosas. Ele está te dando referência. Sim. A vida é igual. A vida é a mesma coisa. O que vocês estão procurando? Referência. O que nós estamos procurando? Referência. A quem eu tenho como exemplo e modelo de padrão que eu quero para mim. O jovem, agora vamos implementar isso e trazer isso para a vida do jovem. É a mesma coisa. Ele procura referência. E se ele não acha dentro de casa, ele vai buscar fora de casa. Se ele vê no campus uma referência de os professores, de os profissionais, de outros jovens ingressando no mercado de trabalho. Você pega um exemplo, esses jovens que efetivaram, que nós falamos aqui o nome deles, eles são o quê? Eles são referência entre eles mesmos. Sim. Sim. Se vocês perguntarem para mim o que falta para o jovem, referência. Aí você pega lá o YouTube, lá tem um cara que ele se chama influência, que ele está seguindo de referência, mas o cara toma remédio de depressão, o cara não é casado, o cara não tem família, o cara não tem nada para ensinar sobre família, o cara não sabe o que é ter um filho, cara. Como é que ele vai ser referência? Ele vai ser referência de quem, para quem, quando? Sim. Como é que eu vou dar referência de como é criar um filho se eu nunca tive um? Você quer ver um exemplo? Antes de ter um filho, eu achava que a maior coisa, a maior preocupação de um pai é os boletos. Era a saúde do meu filho. Sim. Olha o que eu vou falar para vocês. Eu nunca falei isso num programa ao vivo. Nunca falei isso num programa de podcast, nenhum tipo de programa. Eu achava que antes de ter filho, que a maior preocupação era o boleto, a escola particular, a saúde, a educação, nada disso. A maior preocupação de todo pai, cara, é que você vai vendo que o tempo passa rápido demais para você aproveitar cada momento. Sim. Você não consegue aproveitar cada momento. E aquele tempo que passou não volta, e o que passou não volta, e cada fase da criança tem uma fase, e depois quando jovem tem outra fase. E isso não volta. Se você pergunta para mim aqui no programa de vocês o que é mais difícil, é saber que esse tempo não volta. Mas o que me deixa mais confortável é saber que eu aproveitei cada minuto, cada segundo. Cada segundo, cada minuto. Eu estive com eles, do lado deles, a todos os momentos. Então isso me deixa confortável. Que eu diria para todos os pais que estiverem assistindo a gente, aproveita cada minuto com seu filho, cara. Participa de cada evento. Como é importante o Dia das Mães, eles te procuram ali para saber se a minha esposa está lá. No Dia dos Pais, que é o nosso dia, eles vão procurar a gente lá, cara. E como é importante um pai estar ali presente. Só quem não teve o pai presente ali sabe como é importante. Sim. Mas você fala assim, mas é a minha presença. É tão importante para uma criança porque ela procura a tua referência.
Ela está procurando qual que é a tua referência. Tem pessoas no trânsito que ele está do lado do filho dele, passa uma moça lá no trânsito e ele olha. Ele está sendo desleal com a esposa dele. A criança vai copiar essa deslealdade contra ele mesmo, cara. O que você está plantando no teu filho? Qual que é o nível de valor, de aceitação, de cultura que você está plantando nele? Qual que é o nível de caráter que você está plantando nele? Aí depois vai reclamar que o menino é mentiroso. Vai reclamar que a criança dá trabalho, que tem que buscar na escola. Mas qual que é a referência que esse pai foi? Isso quem vai te dar é o caminho da vida. É lidando todos os dias. E aí eu volto a Deus, né? Lendo a palavra, que isso é sabedoria vinda de Deus. Com certeza. Bem, eu tô monitorando o tempo aqui, porque a hora passa rápido demais. A gente vai gravando e vai conversando, vai dando papo, tanto que, ó, a pauta nem deu pra usar tudo. Plínio, a gente vai ter que Poxa, encerrando. Vamos voltar outro dia. A gente vai ter que estar encerrando. Muito agradável. Mas, cara, eu agradeço. É um assunto que eu gosto, eu particularmente gosto. Sim, pra sim. caramba. A gente vai ter que encerrar para respeitar aqui o tempo nosso aqui de tela. Tem muita coisa ainda para falar, então você aguarde os próximos convites, tá? Porque a gente vai ter que te convidar de novo, porque tem coisa que a gente vai querer saber. E é legal porque até lá, com certeza, novos projetos surgirão, teremos novos dados, né? Então vai ser legal também seguir essa dinâmica. Queria agradecer você, tá? A gente reserva 5 minutos do final para o convidado. Essa câmera aqui é totalmente sua. Ótimo. Se você quiser passar uma mensagem, falar alguma coisa, passar suas redes sociais também, a rede social do Campb, aqui é seu merchan. Você tem essa câmera aqui, pode ficar à vontade. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer muito o convite dos senhores, Peterson, Paulo. Muito obrigado pelo programa, por estar aqui presente, divulgando os trabalhos da nossa instituição. Agradeço a Deus por estar aqui com vocês, tudo me reporta a Ele, tudo, toda a minha vida eu vou me reportar a Ele, porque se hoje a gente veio aqui é porque Ele permitiu. E agradeço a todos aqueles que estão nos assistindo e peço aqui ajuda voluntária a todos que colaborem com o Campb, que acreditam no projeto do Campb. É um projeto jovem, inovador na nossa cidade, para poder realmente ajudar a força jovem da nossa cidade. Tenham em mente a linha do esforço e a linha dos resultados. Eu faço sempre isso para os jovens. Muito esforço, pouco resultado. Pouco esforço, muito resultado não existe. Só isso é ilícito. É o joguinho do tigrinho, alguma coisa ilegal que não vai trazer resultados. É mentira o caminho do atalho. Esse caminho ele não existe, é um caminho mentiroso. Eu tenho um amigo meu disse que tem um atalho, ele está mentindo para você. Esse atalho não existe, ele vai acabar com abre a porta e a polícia. O caminho que existe é o caminho do trabalho duro, do estudo, da dedicação, da disciplina. Começa arrumando sua cama. Começa de manhã impactando a vida dentro de casa. Tem muita gente que às vezes quer impactar a vida fora de casa. Começa impactando a vida dentro de casa. Mostra para o seu pai, para sua mãe que você mudou dentro da sua casa. Seja disciplinado, acredite nos seus projetos. E lembrem-se que no mundo vocês têm muitas vozes. Saibam a quem vocês vão ouvir. Quem são os seus conselheiros? Quem que está te dando conselho? Porque de cada 10 vozes que você tem, eu digo sem medo de errar, 8 vão dizer que não vale a pena fazer a coisa certa. Quantos diziam que eu era bobo porque tinha uma esposa só? Que eu era bobo porque deveria deixar ela em casa e sair com tantas? E aonde está a vida desses meus amigos? Como que está o casamento deles? É difícil fazer o correto. Você é chamado de bobo, você é chamado de tolo, você é chamado, na nossa época, de careta. Hoje vocês não utilizam essa linguagem, essa linguagem formal da minha época. A gente era o careta, mas onde que está o careta? Como é que está o cara que realmente decidiu fazer a coisa certa? Você tem 2 caminhos, não existe o caminho do meio, não existe a coluna do meio. Muito obrigado mais uma vez pelo programa, obrigado pela participação aqui especial, que desejo um sucesso de coração. Foi uma honra estar aqui com vocês, divulgando os trabalhos da instituição. Estou falando com 2 jovens e futuros colegas meus. Estou falando de 2 jovens futuros colegas meus. Você vê onde está a força jovem. Sim. Muito obrigado. A gente que agradece você por ter aceito o convite, por vir bater esse papo com a gente. Bem, tem alguma rede social que você queira passar? Sim. As nossas redes sociais é Instituto Campb.
Instituto Camp, me desculpe, a minha é Plínio Aguiar, @Plínio Aguiar. A maioria dos jovens usa o LLR, RR, a nossa não, os caras mais antigos realmente é o nome lá, é Plínio Aguiar. Sim, Plínio Aguiar. não, beleza. Não, tudo bem. Agradecer, ter aceito o convite, queria agradecer a produção aí, que está aí por trás das câmeras também, todo mundo que faz esse projeto acontecer. Eu e o Peterson, a gente fica com a parte fácil, né, Peterson? Que episódio é bom lembrar, né? Que é assim, a gente senta aqui e conversa. A gente fica com a parte fácil. Tem muita gente aí por trás das câmeras que faz de fato isso daqui acontecer, porque a gente não sabe mexer numa câmera, a gente não sabe configurar um áudio. Né? Então a gente mal consegue organizar o calendário. Então a gente precisa de gente por trás para conseguir ajudar a gente. Sim. E aí queria agradecer você que assistiu até agora, você que comentou, você que curtiu, você que vai compartilhar para aquele seu amigo que gosta do assunto, você que conseguiu assistir até agora, a gente agradece a você. E é isso. Lembrem-se que isso daqui é apenas o começo. Até o próximo episódio.